oportunidade que Ele nos concede de estarmos congregados, reunidos em família, para adorarmos ao Seu Santo Nome, para bendizermos a Ele, para prestarmos um culto de adoração ao Senhor. Eu vos convido a abrirem as Escrituras no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. É um dos trechos bem conhecidos da palavra de Deus. João capítulo 5, versículos 1 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jaziam uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Curve sua cabeça. Pai eterno, Deus de misericórdia, te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra que foi lida nesta noite possa falar aos nossos corações, Senhor, e que o Teu Espírito Santo ministre, Senhor, a Tua palavra às nossas vidas, nos edificando, nos consolando, nos exortando, ó Pai. Fala ao coração de cada um, Senhor, segundo Te aprouver, ó Pai, segundo a necessidade de cada um. Senhor, nos edifica nesta noite por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amados, o trecho que nós lemos é um trecho conhecido, creio que os irmãos, vez por outra, estão lendo esse texto. E é um texto que apenas o evangelista João eles relata. Nós não vemos nos evangelhos sinóticos referência a esse milagre de Jesus, a esse milagre especificamente. No livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, de Mateus e de Marcos, os evangelistas não registram. Mas João teve cuidado de registrar esse milagre de Jesus. E a gente observa que João, ele registra esse milagre com o propósito de revelar, sobretudo, a divindade de Jesus. Mostrar que Jesus, ele era Deus. Quando a gente passa os olhos nos milagres que João relata, nós vemos que o propósito sempre foi de proclamar a Jesus como Deus. Esse era o objetivo
do Evangelho de João. E o evangelista João, ele escreve esse episódio, relata esse milagre de Jesus. Principia dizendo que isso se deu por ocasião de uma festa que acontecia em Jerusalém. A gente não sabe, alguns dizem que era a festa dos tabernáculos, outros dizem que era a festa de Pentecoste, mas a gente não sabe precisar. E Jesus, ele sobe a Jerusalém para ir àquela festa, e certamente a cidade estava bem movimentada nesse dia, justamente por causa dessa festa, uma das 3 festas que ocorria em Jerusalém. E a cidade estava muito movimentada, era um momento de festejo, um momento de alegria, um momento que as pessoas iam até o templo adorar o Senhor, mas nem todos tinham motivos para comemorar. E é justamente sobre isso que nós iremos falar. Pessoas que não tinham motivos para comemorar naquele dia de festa. O evangelista João, ele relata que havia na cidade um local que era um local que marcava a cidade, era como se fosse uma referência física da cidade. E esse local era chamado de Porta das Ovelhas. Na verdade, se tratava, como alguns historiadores concebem, um mercado de ovelhas, onde as pessoas poderiam ir até esse local e comprar as ovelhas, uma ovelha, um animal que seria oferecido em holocausto no templo, porque muitos não podiam trazer das suas residências, das suas moradias, em razão da distância até Jerusalém. Então optavam em ir até o local onde havia esse mercado de ovelhas, e lá comprar um animal para o sacrifício. Mas o evangelista, ele diz que junto àquela porta das ovelhas havia um tanque, e esse tanque, ele é até hoje identificado na arqueologia, ele é um tanque composto de 4 pórticos, sendo que existe também um pórtico ao meio, e servia justamente para atender aos rebanhos, para sedentar, matar a sede do rebanho. Era um tanque duplo, formado em forma de trapézio, dividido ao meio por um pórtico, uma larga parede. E nos chama a atenção o nome desse tanque. O evangelista João tem esse cuidado de identificar esse tanque, chama esse tanque de Betesda. E o nome Betesda, no hebraico, significa a casa de misericórdia. É interessante que esse lugar, por ser uma referência física, ele não era destacado, ainda que fosse uma referência física, ele não era destacado na cidade. A referência não era um ponto de destaque. Embora fosse um local de apoio logístico para os viajantes, ele não era identificado por ser uma referência física. Aquele lugar tinha se tornado conhecido por causa de uma reputação de ser um lugar onde ocorriam curas maravilhosas. Isso está registrado no versículo 3 do trecho que nós lemos. Está dito assim: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. O versículo 3, então, ele identifica aquele lugar como um lugar onde havia uma grande multidão de pessoas que portavam algum tipo de enfermidade. E se a gente quiser fazer alguma comparação com os nossos dias, a gente poderia até chegar assim, a conceber algo próximo a um dos nossos hospitais dos nossos dias. Imagine um hospital da restauração, onde tem pessoas ali com toda sorte de patologias, de enfermidades, de problemas de saúde. Mas a gente pode também identificar como se fosse uma fila de um SUS, né? Ali a gente identifica gente com toda sorte de problemas. Não era um lugar muito aprazível, não era um lugar que assim pudesse evocar assim, boas lembranças. As pessoas que estavam ali estavam necessitando de uma cura, de um milagre. Elas estavam esperando algo que a tradição, alguns dizem que efetivamente
efetivamente acontecia milagres ali, por isso que aquela multidão de enfermos acorria aquele lugar. E então nós podemos entender que realmente havia algo sobrenatural que acontecia ali. Se os irmãos forem ver o versículo 4, em algumas traduções, eu creio que a maioria das traduções das Bíblias dos irmãos está entre colchetes, né? Você pode ver o versículo 4 entre colchetes. Alguns dizem que esse versículo 4, ele está entre colchetes porque não está na maioria dos manuscritos bíblicos. Alguns manuscritos, a maioria dos manuscritos não trazem esse trecho. E alguns dizem que ele foi acrescido por algum escriba que, querendo explicar, detalhar o motivo de haver aquele lugar, de explicar pormenorizadamente a razão, o motivo de haver aquele lugar, o escriba acrescentou isso nas escrituras. Mas a gente, pelo texto, consegue entender que o próprio evangelista João faz referência a esse milagre. E o versículo 4, ele explicita a razão de haver aquele lugar e de haver uma grande multidão naquele lugar. Quando vemos essa passagem, nós percebemos que milagres existiam naquele lugar e que esses milagres, essa forma de Deus operar milagres, revela, demonstra que mesmo no período interbíblico, mesmo no período em que Deus esteve em silêncio, no sentido de silêncio profético, Deus ainda assim se manifestava por meio de milagres. Hoje, na escola dominical, a irmã Eliúde nos ensinou que sobre esse período interbíblico, né, período em que houve um silêncio profético, não houve uma manifestação de Deus através de profecias escritas. Deus silenciou durante um período de cerca de 430 anos. Mas a gente percebe que mesmo quando Deus ele está em silêncio, Deus ele está agindo. Aleluia. Isso é maravilhoso. Isso é glorioso. Deus não deixa o mundo, Deus não deixa a humanidade seguir a sua própria sorte. Deus não deixa a humanidade estar à deriva. Não houve um momento na história da humanidade que Deus deixou de mão a humanidade como se não se importasse com a humanidade. Nós podemos constatar que, ainda que Deus não se manifestasse através de profetas, Deus estava agindo em favor da humanidade. Nós aprendemos isso na escola dominical hoje. Deus age em silêncio. A ausência de uma voz profética não significa uma inação de Deus. Nós sabemos, o salmista diz isso, que Deus não tosqueja e não dormita. Deus não fica ocioso. Deus não tira uma siesta depois do meio-dia, como alguns de nós fazemos. Deus não entra em recesso. Nós precisamos de férias. Até o nosso pastor precisa merecidamente de férias. Mas Deus não se cansa. Deus não se fadiga, Ele não precisa tirar férias, por isso Deus está sempre em ação. Nós não iremos surpreender Deus em ociosidade, Ele age em nosso favor. Mas alguém pode perguntar, irmão Jader, como Deus agia? Deus agia pela chamada via intermediária. Deus usava, Ele usa de seus artifícios, usa de seus meios e seus mecanismos para continuar agindo em favor da humanidade. E o evangelista João, ou quem escreveu, inseriu isso no texto, diz que havia esse momento, essa situação, havia essa circunstância em que um determinado período, não se sabe se anualmente, mas se dizia que em certo tempo descia um anjo do céu e agitava a água daquele tanque, e quando a água era agitada, aquele que descesse, o primeiro que descesse naquele tanque, ele era agraciado por uma cura. Certamente nós reconhecemos que os anjos são espíritos ministradores de Deus em nosso favor. Isso nós vemos lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 1 e no versículo de número 14,
O escritor aos Hebreus deixa bem claro isso. Falando a respeito dos anjos, ele diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então nós podemos compreender que nesse período, ainda que houvesse silêncio profético, Deus usava seus anjos, usava a sua ação silenciosa na história para se manifestar aos homens, e nós podemos identificar que através dos anjos Deus também poderia, por essa via intermediária, agir em favor de Israel naquela época. Mas a parte dessa ação de Deus, nós passamos a conhecer pelo relato do evangelista João a história deste homem, uma história que não poderia ser esquecida. Mas que história era essa? O evangelista, ele identifica esse homem não por meio do seu nome, não há aqui nenhuma referência ao seu nome. O evangelista João, ele identifica aquele homem por meio da sua história. Diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Não se diz qual é a sua doença, a sua enfermidade. Dá-se a entender que era uma enfermidade que anulava seus movimentos. Talvez fosse uma espécie de paraplegia, porque ele sequer poderia se locomover com alguma desenvoltura para se deslocar sozinho. Pelo contexto da narrativa, a gente percebe que era uma patologia que o anulava, debilitava, impedia de ele se locomover de forma autônoma. Pelo tempo decorrido, 38 anos, nós podemos pensar e até assim especular que ele já tinha recorrido a todos os recursos médicos. Talvez ele tivesse já recorrido a todo tipo de terapia, talvez ele tivesse procurado algum meio de minimizar a sua dor e a sua limitação. E provavelmente todos os recursos que ele havia procurado na medicina não tinham resolvido a sua condição. E provavelmente, se naquela época existisse um serviço social, uma assistência social, essa assistência social também não tinha se mostrado eficaz. Naquela época não tinha um INSS para pagar talvez o que a gente chama hoje de benefício LOAS, benefício assistencial, quem sabe algum tipo de aposentadoria para aquele homem. O certo é que aquele homem estava desprovido também de assistência social. E também nós podemos compreender pelo contexto das Escrituras, pelo relato que o evangelista faz, é de que aquele homem não podia também contar com a sua família. Ele estava ali naquele lugar, e quando mais à frente ele fala sobre que ninguém podia ajudar, a gente pode inferir dessa sua afirmação que ele não podia contar ou não tinha como contar com a ajuda da família. Talvez a família tivesse esquecido aquele homem naquele lugar sem dar atenção a ele. Então nós podemos compreender a situação desesperadora e sem solução daquele homem. E provavelmente aquele homem vai até aquele lugar sabendo a notícia de que ali havia uma ocasião ou ocasiões em que se operavam milagres. Havia a descida do anjo, havia aquele anjo que agitava as águas e que havia uma oportunidade de ele ser curado. Talvez na cabeça daquele homem, na mente dele, esse fosse o último recurso. E não era à toa que aquele lugar era conhecido como a Casa da Misericórdia. Era o último recurso que alguém poderia ter, era recorrer àquele lugar, porque ali na Casa da Misericórdia ele poderia ter resolvido, ter solucionado o seu problema. Talvez ali estava a sua última esperança. Quando lemos a história desse homem, nós podemos até identificar que também essa é a história da humanidade. Uma
humanidade desesperada e impotente, enferma por causa do pecado e que experimenta toda sorte de métodos para aliviar a sua condição, sem obter, contudo, um resultado duradouro e definitivo. Essa era a condição daquele homem. Mas o interessante é que o evangelista diz que Jesus se fez presente naquele lugar. Interessante que a narrativa, ela é assim, anuncia Jesus de repente. Diz assim, Jesus subiu para Jerusalém. Mas logo mais à frente, apenas mais à frente diz assim, e Jesus vendo. Jesus estava ali por quê? A gente não consegue definir, entender pelo contexto, porque o que Jesus foi fazer ali. No contexto que nós lemos, não conseguimos enxergar que Jesus operou vários milagres. Né? Apenas relata que naquele lugar, naquela ocasião, houve aquele milagre específico. Em outras passagens, por exemplo, em Mateus capítulo 14, versículo 36, diz que quando Jesus ele ia ter com a multidão, todos os que tocavam em Jesus, tocavam nas vestes de Jesus, ficavam sãos. Em Mateus capítulo 12, versículo 15, o evangelista Mateus diz que muitos o seguiram e Jesus curou a todos. Mas nessa passagem nós não vemos Jesus curando todo mundo. A gente pode compreender que aquele lugar também, em certo momento, a partir do ministério público de Jesus, aquele lugar entrou em crise também. Porque Jesus curou muita gente. Mas, nesse ponto, Jesus apenas o evangelista João faz apenas menção à cura específica daquele homem. Quem sabe se aquele homem tinha ficado para trás? Ele não podia ir até Jesus por causa da sua debilidade. Se ninguém poderia levar nem ao tanque, imagine levar até Jesus. Nem essa esperança ele poderia ter de encontrar Jesus na beira do caminho, ou alguém como aquele paralítico lá em Cafarnaum, ter a boa vontade, a benevolência de carregar e colocar por cima do telhado. Aquele homem estava entregue à sua própria sorte. Ninguém deu a mínima chance de ele ir ao encontro de Jesus. Aleluia! Mas Jesus, ele é maravilhoso. E eu creio que Jesus, na sua humanidade, ele ainda tinha presciência e diz, eu sei que existe um homem ali na casa da misericórdia que eu preciso encontrar com ele. O encontro tem que ser pessoal, ele não pode vir até mim, mas eu conheço ele, eu sei quem ele é, ele está precisando de mim. Lá na cidade tem uma festa, mas eu vou deixar a festa de lado e eu vou ter um encontro com aquele homem. E é por isso que o evangelista João ele diz que Jesus foi até ele, diretamente, sem rodeios, aleluia. E outra coisa que me chama a atenção é que aquele homem não faz uma prece, irmãos. Imagine a pessoa estar deitada e olhar e de repente se apresentar alguém para ele. Nunca houve ali uma prece daquele homem, não houve um rogo, um clamor. Houve apenas a manifestação da misericórdia, aleluia. Não havia ali, ele não tinha entendido até aquele momento qual era o sentido daquele lugar chamado da casa de misericórdia, porque ele não tinha experimentado a misericórdia, aleluia. Mas a própria misericórdia de Deus estava encarnada ali na sua presença, aleluia. A própria misericórdia de Deus se fez presente naquele momento. Era a própria misericórdia de Deus que estava encarnada em Jesus. Não era simplesmente uma casa, ali estava a própria misericórdia em pessoa. O versículo 6 diz que Jesus vendo, aleluia. Jesus vê e Jesus sabe, aleluia. Será que alguém contou a história daquele homem para Jesus? Eram 38 anos de sofrimento, 38 anos de resignação. E eu fico imaginando, a gente pode cogitar isso, irmãos.
38 anos atrás ele estava com um problema, mas Jesus ainda não tinha nascido. Ele esperou Jesus nascer. Depois do problema, nós cremos que esse milagre aconteceu em torno dos 30 ou 31 anos da vida de Jesus. Então nós podemos pensar que 8 anos aquele homem esperou até Jesus nascer. Não foram só até Jesus nascer, ele esperou Jesus completar a puberdade, até o momento em que Jesus se manifestou publicamente. Aquele homem, ele esperava. Quanto tempo esperar? Não sei se aquele homem sabia da promessa do Messias e da obra que ele realizaria. Não sei se ele sabia exatamente daquela profecia que está no capítulo 9, versículo 2 de Isaías, quando diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Não sei se ele sabia especificamente dessa profecia. Não sei se ele sabia do que Isaías tinha vaticinado cerca de mais de 400 anos, mais de 700 anos atrás, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Não sei se ele sabia também daquela profecia de Isaías capítulo 35, versículo 1 e versículo 6, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Não sei se ele era alentado por essa esperança, mas a pergunta de Jesus para ele foi maravilhosa. Jesus, que sabia a situação daquele homem, vendo a condição dele, e sabia que ele estava há muito tempo assim, perguntou: queres ser curado? Aleluia. Queres mudar a tua situação? A pergunta de Jesus é: queres? Jesus sabia que ele tinha esse desejo no coração. Obviamente Jesus sabia, mas ele queria que aquele homem externasse o seu grande sonho. O sonho que o acalentava por muitos anos. E a pergunta de Jesus foi tão direta e parece tão óbvia, mas Jesus queria que aquele homem dissesse, rasgasse o seu coração e dissesse: Senhor, olha o que eu quero, é isso que eu desejo, este é o meu sonho. Quantas vezes nós estamos angustiados? Às vezes a gente não consegue externar aquilo que está passando em nosso coração. Só Deus sonda, só Deus conhece, só Deus é capaz de prescrutar o íntimo do nosso coração. E muitas vezes a pergunta de Deus parece óbvia: o que queres que eu te faça? Deus quer que nós externemos os nossos sonhos, as nossas ansiedades, as nossas aspirações. Deus quer que nós lancemos diante dele as nossas ansiedades. Ele não quer que nós sejamos solícitos. Ele quer conhecer a nossa causa. Ele quer que nossos lábios proclamem a nossa necessidade. Aleluia. Porque nós somos necessitados de externar os nossos sonhos. Aqui também podemos enxergar uma sinergia de Deus. Certamente Jesus, ele era soberano para curar. Ele podia fazer isso por autoridade própria. Com o cego de nascença, no mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 9, Jesus simplesmente quis curá-lo. Jesus disse: olha, eu quero curar você. A gente pode entender aqui que havia uma soberania de Jesus aqui em curar, mas Jesus queria ali que houvesse uma troca, que houvesse ali uma espécie de sinergia. Por isso ele pergunta: queres? Jesus tinha em conta as escolhas daquele homem. Jesus, ele opera em sinergia com o nosso pedido. Jesus tinha a intenção de exercitar a fé, a esperança e o mais profundo desejo daquele homem de ser curado. Aleluia. Desejava que ele refletisse sobre todo o seu estado de miserabilidades. Queres mudar a tua situação? Essa era a pergunta de Jesus, e essa pergunta também soa nos nossos corações nesta noite. Queres mudar a tua situação? Conte para o Senhor o teu problema, conte para o Senhor a tua necessidade,
Conte para o Senhor o anseio no mais recôndito da tua alma. O Senhor, Ele quer conhecer. Mas a resposta daquele homem foi uma resposta que a gente até se surpreende. A gente até pensa que o que era mais lógico para aquele homem seria responder de plano, né? De pronto. Senhor, eu quero, Senhor. Aquele homem, ele ao invés de dizer simplesmente sim, eu quero ser curado, ele faz, na verdade, um triste relato da sua condição. E aí ele começa a apresentar alguns empecilhos para Jesus. O primeiro empecilho: não tenho ninguém, Senhor. Versículo de número 7, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Não tenho ninguém, Senhor, que haja em meu favor. Não tenho ninguém que possa me ajudar. O problema, Senhor, parece ser só meu, não interessa a mais ninguém. Eu sou mais um entre a multidão. Eu sou mais um que virou uma estatística. Eu sou mais um que é apenas um número. Alguém vazio de significado. Quantas vezes na nossa caminhada cristã, às vezes na nossa vida secular, nós nos sentimos assim: Senhor, eu sou só mais um. Senhor, eu faço parte de uma estatística. Eu sou mais um doente entre vários doentes. Eu sou mais um injustiçado entre muitos injustiçados. Eu sou mais um, Senhor. Ninguém enxerga o meu problema. Ninguém identifica a minha situação. Eu sou só mais um. Eu perdi o significado. Mas Deus tem um significado para a nossa vida. Jamais perdemos a importância para Deus. Alguém pode fazer algo por nós. Deus pode fazer algo por nós. Nós não somos esquecidos por Ele. Lá no livro de Isaías ele fala: pode a mãe esquecer do filho a quem tanto ama? Porventura, se ela esquecer, eu não esquecerei de ti. Aleluia. Que segurança, que tranquilidade, aleluia. Saber que Jesus, Ele não esquece dos seus. A nossa história não passa largo dele. A nossa situação não é desconhecida por Ele. Deus conhece os nossos caminhos. Ele tem a nossa vida na palma de suas mãos. Aleluia. O segundo empecilho que aquele homem apresentou era a perda das oportunidades. Diz as Escrituras que a água era agitada esporadicamente. Mas para cada oportunidade havia uma frustração. Para cada expectativa, uma oportunidade perdida. E aí nós ficamos pensando: o que mais frustrava aquele homem, irmãos, é saber que ele tinha perdido mais uma oportunidade. Que a vitória sua, que aquela solução, a solução para o seu problema, mais uma vez não viria. Ele tinha sido preterido. Alguém tinha passado na frente dele. A bênção ele não tinha alcançado. Que frustração. Uma expectativa, uma oportunidade perdida. Alguém pode perguntar: Senhor, quando vai ser eu? Enquanto eu vou, Senhor, nessa trajetória de eu conseguir, acontece alguma coisa nessa trajetória, acontece tanta coisa no caminho, e quando eu penso em alcançar, a oportunidade escapa das minhas mãos. Esse era o sentimento daquele homem, e esse é um sentimento que é recorrente na nossa caminhada. Quantas vezes nos sentimos assim, perdemos as oportunidades. Aleluia. O quarto empecilho, e talvez esse fosse realmente o empecilho, era o empecilho maior, esse empecilho realmente existia, é que ele não conseguia ver a Jesus. O que ele enxergava era só a reputação do tanque, mas ele não sabia quem era Jesus.
ele via apenas o místico, o sobrenatural. Ao invés de ele olhar para Jesus, se reportar a Jesus, ele apenas conseguia se remeter ao místico. Ele simplesmente não sabia quem era Jesus. E como é terrível que essa realidade ela é tão presente na sociedade dos nossos dias. As pessoas não querem conhecer a Jesus. As pessoas estão apelando para o místico, para o sobrenatural. Procuram os cristais, procura os florais de bar, procura algo que é transcendental, procuram em todo tipo de filosofia, de esoterismo, encontrar algo que apazigue seu coração, que satisfaça a sua alma. Hoje as pessoas dão preferência ao místico, ao sobrenatural. Isso acontece até nos segmentos evangélicos, irmãos. As pessoas não estão querendo mais saber de conhecer a Jesus, de ter um relacionamento com Ele. As pessoas estão à procura apenas de milagres, milagres, milagres. Se há um movimento, ali eu vou estar. Não quero saber de Jesus, eu quero saber do milagre. Eu não quero saber aquele que opera milagre. O homem, quando foi falar de Jesus, foi falar para Jesus a sua situação, ele apenas enxergava o tanque, ele apenas enxergava a reputação do tanque, apenas enxergava aquilo que era sobrenatural. Mas quem estava ali diante dele era o próprio doador da vida, era o Jeová Rafá, o Senhor que sara. Era o cumprimento de Isaías capítulo 53, versículo 4, que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quem estava ali não era um anjo apenas. Não era um anjo. Quem estava ali era alguém superior aos anjos. Aleluia. No mesmo capítulo 1 de Hebreus, no versículo de número 4, o escritor diz assim: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Ali estava diante daquele homem alguém que tinha um nome sobremodo excelente, superior aos anjos. O foco devia estar no Senhor e não nas águas dos tanques. Ali estava corporalmente o próprio Deus encarnado, o Deus que ressuscita mortos, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Não precisava mais ele recorrer ao tanque. Hoje nós não precisamos mais recorrer à Aparecida do Norte, nós não precisamos mais recorrer ao Juazeiro, nós não precisamos mais recorrer à Fátima em Portugal, nós não precisamos mais de rosa ungida, água do Jordão, sal grosso, de cristal, aleluia. Nós temos a presença de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não nos interessa mais o místico. O místico não resolve nosso problema. Nós temos um Deus, aleluia, que é verdadeiro e se faz presente entre nós, o Emanuel, o Deus conosco. E agora nós vemos que o próprio Jesus, o Verbo encarnado, ele se dirige para aquele homem e diz: olha, eu não quero conhecer a reputação do tanque, eu não quero saber as tuas dificuldades, eu sou, aleluia, o teu caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí Jesus, ele apresenta 3 imperativos. Ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. Esse era o imperativo. A palavra encarnada, a ação de Deus estava ali dando uma ordem: levanta-te. Aleluia. Não é você mais que vai, não é alguém que vai levar você no leito. Você vai carregar o seu próprio leito. Aleluia. Você, ao invés de aquele homem que não podia sequer mudar os passos, trocar os passos para andar, aquele homem agora é ordenado a carregar o seu próprio leito. Jesus estava ali ministrando a cura completa, irreversível, plena. Jesus estava reparando a funcionalidade plena daquele homem. Anda. 3 palavras potentes para um homem que estava impotente. E é interessante que a ação ela é imediata. E é interessante como a palavra de Deus é poderosa, irmãos. Quando nós
vamos executar alguma coisa, o que nós fazemos? Primeiramente, nós pensamos, depois nós traçamos o que vamos fazer, a maneira de executarmos, para finalmente pormos em prática e alcançarmos resultado. A ação de Deus ela é diferente, irmãos. Lá na ação criadora, em Gênesis, nós vemos Deus dizendo, haja. E não houve um intervalo entre o falar e o resultado da ação de Deus. Não há esse ato entre nossa ação, entre nosso pensamento e a nossa ação e o resultado. Há um grande ato. Mas quando se trata de Deus, quando há uma ordem de Deus, quando há o agir de Deus, aquilo acontece de imediato. E Jesus diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o versículo 9 fala, imediatamente, sem intervalo de tempo, o homem se viu curado. Aleluia. O homem se viu curado. O impossível havia sido feito. O homem contemplou o resultado de planos. Não sei qual foi o processo, não sei qual foi o mecanismo, mas eu sei que aconteceu. Aleluia. Ele ouviu a voz e tudo aconteceu. E ele se viu curado. Agora aquele homem de posse, agora de vitória, aquele homem anda livremente na cidade e vai até o templo. Interessante que este milagre, que deveria ser tomado como um motivo de glorificação ao Senhor, ele é interpretado como uma violação de uma lei religiosa. Alguém coloca a religiosidade acima da glória de Deus. Alguém coloca o formalismo acima da adoração. Há alguém que coloca o guardar o sábado em troca do louvor ao Senhor do sábado. Alguém chega para aquele homem e diz, olha, não é lícito você carregar o leito no dia de sábado. E aquele homem faz uma assertiva muito simples. Ele diz assim, olha, eu não sei disso, eu não sei qual é essa ordenança, eu só sei que aquele que me curou, aquele que tem autoridade de me curar, ele também teve a autoridade de dizer, toma a tua cama e leva, toma o teu leito e leva, aleluia. O Senhor é o Senhor que tem toda a autoridade, todo o poder. Mas aquele homem, irmãos, não havia ainda conhecido a Jesus. Ele havia conhecido o milagre de Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Ele precisava ter um encontro pessoal com Jesus. E aí Jesus também interessa a ter um encontro com aquele homem, porque ele não queria resolver apenas um defeito físico, um problema fisiológico, algum problema de ordem humana. Ele queria resolver algo mais profundo. Ele queria resolver o problema do pecado naquele homem. Nada seria tão prejudicial quanto o pecado. O pecado conduz a vida do homem ao inferno. E aí Jesus diz para ele, mais tarde Jesus encontrou no templo e disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Deus está interessado no nosso bem-estar, Deus está interessado na nossa saúde, Deus está interessado em nossa condição financeira, Deus está interessado em nossa subsistência, mas sobretudo, Deus está interessado na nossa comunhão com Ele. Por isso Ele diz, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Assim, irmãos, esse episódio, esse evento que aconteceu lá com aquele paralítico, nos ensina que nós precisamos reconhecer que o Senhor, Ele opera milagres. Mas além de operar milagres, além de mudar a nossa sorte no sentido físico, material, Ele também mudou a nossa sorte no sentido espiritual. Ele nos proveu a vida eterna. Nós temos agora a segurança dEle. Nós podemos confiar nele. Nós podemos agora ter a nossa vida inteiramente dedicada a Ele.
Nós não podemos deixar que os problemas da vida nos assaltem, nos deixem debilitados, mas devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua dificuldade, mesmo que você muitas vezes na caminhada se sinta prostrado, muitas vezes pode até se sentir esquecido, pode se sentir até abandonado, mas saiba que Jesus, Ele se faz presente. Mesmo estando em silêncio, Ele está agindo em teu favor. É querer dele agir em nosso favor. Ele tem prazer em agora guerrear as nossas guerras. Não podemos simplesmente pensar que estamos abandonados, esquecidos, entregues à nossa própria sorte. Aleluia. Mesmo que os anos passem, mesmo que o tempo pareça muito longo, o Senhor, Ele virá em nosso favor. Que Deus nos abençoe.